E aí pessoal, tudo bem? Eu sou nutricionista e professor de Educação Física, Diego Freitas, e hoje vou trazer mais um tema que está muito em alta, que é esse que eu já sugeri aí no nome do vídeo. Será que qualquer atividade física é positivo com relação aos sintomas da depressão? Esse título ele já tem uma premissa, né? Não sei se vocês percebem, a premissa é que a atividade física tem um impacto positivo nos sintomas da depressão. Mas será que é qualquer tipo de atividade física ou existe um tipo específico que potencializa esses resultados? É isso que esse artigo que eu vou trazer aqui, tá? Que é do... anotei aqui. Que é do grupo da Beatriz Aguilar, é até um grupo aqui brasileiro interessante, embora o artigo tenha sido publicado no Jornal Europeu de Ciência do Esporte, um artigo de 2022, recém-publicado. Beleza, pessoal? Então, na introdução, o artigo traz uma coisa que a gente já sabe, né, que vem crescendo esse índice de depressão, né, nas últimas décadas. Embora o homem tenha desenvolvido a tecnologia, o conforto, enfim, falta algo, né, as pessoas ainda têm entrado muito em depressão, e isso vem crescendo surpreendentemente. E aí outro problema que eles levantam é que muitas vezes esse aumento da depressão está associado a um maior potencial a outras doenças, como problemas cardiovasculares, né, e um potencial risco de morte prematuro elevado, associado a outras doenças, né? Então acaba sendo um perigo para a saúde global, vamos dizer assim. E também no Brasil, né? Como a pesquisa foi feita no Brasil, ele traz que os artigos anteriores, não dessa pesquisa, né, mas de artigos que ele cita, que até 20 minutos de exercício podem ser efetivos, né? Lógico, essa dose e resposta vai estar um pouco associada a volume e intensidade, mas 20 minutos já seriam efetivos, tá? Então esse é um dos erros muito grande, eu vejo, as pessoas às vezes elas querem entrar na academia, nunca fizeram nada, e isso aqui não tem a ver com artigo não, tá pessoal? Que eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de academia, eu posso falar de atividade física em geral. Às vezes a pessoa ela entra na academia, ela já quer fazer 2 horas de exercício, nunca tinha feito exercício na vida. Aí sai dali toda quebrada e nunca mais volta, né? Então quer dizer, principalmente para essa pessoa que está começando, que não faz nada, se ela fizer qualquer coisa, né? Eu tinha um professor até que brincava, se esse sedentário ele for para academia andando, sentar lá na academia, ficar olhando meia hora, né, e voltar andando para casa, já é melhor do que ficar em casa comendo batata frita e brigando com o namorado ou com a namorada. Então quer dizer, só de sair de casa, ver a rua, respirar puro, às vezes pega um sol, senta lá, conversa um pouco, faz essa caminhada de ida e volta, já é melhor do que ficar em casa e não fazer nada, tá pessoal? Então é basicamente isso, principalmente para quem está começando. Começa fazendo alguma coisa, é melhor do que não fazer nada. Depois existe um princípio chamado progressão, e aí você vai progredir, né? Nesses primeiros 3 meses, até 6 meses, a preocupação maior é com a adesão, fazer você aderir àquela atividade, começar a ter os benefícios, né? E a partir daí você se engajar mais, você aumentar a intensidade, começar a sofrer um pouquinho, fazer uma força, né? Porque aí você já experimentou os primeiros resultados, você não vai querer largar, você já fez amigos, você já encaixou na sua rotina, e aí você começa progressivamente a aumentar a intensidade. Então essa nem é uma dica que está aqui não, mas eu estou acrescentando aí pela minha experiência, tá? E aí outra coisa que a revisão de literatura já demonstra é que parece ter uma relação com a intensidade do exercício, o que já é de se esperar, porque quase todos os benefícios do exercício estão associados à intensidade, e aí essa intensidade pode ser volume um pouco, né, mas essa intensidade está mais associada à carga, né, ao esforço ali que você faz, mas também não deixa de estar um pouco associado ao volume. E aí, com relação à metodologia da pesquisa, a pesquisa foi realizada no Brasil, como eu falei, 209 pessoas participaram, tá? E eles utilizaram tanto questionários para avaliar quanto um acelerômetro. É um aparelhinho que você coloca na pessoa, tem diferentes modelos, mas que verifica mais ou menos o quanto a pessoa andou, e aí eles chegam ao cálculo de quanto a pessoa gastou mais ou menos, né? É lógico que não é uma coisa 100% fidedigna, mas ajuda muito você ter uma noção de quanto a pessoa gastou naquele dia, quem gastou mais, quem gastou menos, quem andou mais, quem andou menos. Então você consegue fazer a sua comparação, tá? Então foi a partir daí que ele utilizou como base de dados para fazer a discussão. Bom, e aí a observação mais interessante que eles tiveram foi a seguinte: as pessoas que tinham uma atividade física alta no trabalho, por exemplo, no dia a dia, subir dessa escada, levantar caixa, enfim, eles não foram específicos com relação a isso, mas eu estou supondo aqui, às vezes no próprio trabalho a pessoa tem uma rotina de andar muito, enfim, esse exercício, que não seria um exercício físico, né, a gente poderia entrar como atividade, não colaborou com os sintomas da depressão. Né? Aí o artigo ele não desenvolveu muito essa parte, eu também vou trazer, né, para minha especialidade, que é treinamento também, fisiologia eu entendo um pouco. Eu acredito que é o seguinte: essa atividade que já está na rotina da pessoa, ela é uma atividade que ela não sofre os princípios do treinamento, ela não é baseada nos princípios do treinamento. Esse, por exemplo, que eu já citei, da progressão, da recuperação, de você fazer um estímulo ondulatório, um dia um estímulo mais forte, no outro dia um estímulo mais fraco, né? O pessoal faz academia, um dia faz perna, outro dia faz braço, outro dia faz perna, outro dia faz braço, alternando, né? Um dia peito, um dia costas, um dia mais repetição, outro dia mais carga. São várias possibilidades, né, que a gente, como profissional da área, consegue manipular esse exercício, dosar esse exercício, né, para que esse exercício potencialize o resultado fisiológico. Isso quando é um exercício físico, né? Mas essa atividade física que a pessoa faz a esmo,
né, não teve, pelo menos com relação aos sintomas da depressão, né, nesse artigo aqui, não teve resultado positivo. Já aquela atividade física que a pessoa se programa para fazer num horário de lazer, né, ele teve benefícios com relação à diminuição dos sintomas da depressão. E aí eu faço o mesmo raciocínio. Muito provavelmente essa pessoa que destinou, né, um horário para fazer essa atividade física, ela seguiu uma orientação de profissional, ou ela se matriculou numa academia, ou ela mesma às vezes já pesquisou, já tem uma noção, já faz uma dosagem maior, né, de esforço, recuperação, volume, intensidade. Ela conseguiu dar um ar, alcançou a intensidade, né, necessária para gerar esses benefícios, né? Então essa atividade física sim, ela foi efetiva, essa atividade física que você se organiza para fazer, né? Muito provavelmente, o artigo não entra nesse mérito, mas eu acredito que muito provavelmente com orientação profissional, já que é um horário que você separou para fazer ali, né? Com orientação profissional, teve benefícios. E aí ele justifica com relação à questão fisiológica, né, as possíveis associações da atividade física com a diminuição da depressão, a redução da inflamação, tá? E aí, obviamente, de uma forma crônica, né, não de uma forma aguda, não naquele mesmo dia, né, porque durante o exercício você até aumenta a inflamação, mas no pós-exercício você melhora a sua capacidade anti-inflamatória, né, a sua resposta antioxidante também, não imediatamente, mas no médio e longo prazo, vai melhorando a sua resposta e você começa a responder melhor a esses estímulos, né. Outra justificativa seria a melhora deixar o sistema nervoso central mais ativo, né? E ele entra em algumas especificidades lá que eu não vou citar aqui, porque aí começa a ficar uma parte muito técnica, mas de uma forma geral, o sistema nervoso fica mais ativo, né? E também as respostas hormonais. A gente sabe que o exercício libera mais endorfina, adrenalina, noradrenalina, então esses hormônios eles deixam o corpo mais ativo, o corpo mais ligado, né? Então também podem ter colaborado. Aí ele cita também a interação social. Muitas vezes você vai fazer atividade física, nem sempre é em grupo. Ou mesmo que você vai correr numa praça sozinho, você vai ver as pessoas, você vai ver um cachorro, vai ver um gato, vai brincar, né? Enfim, você vai se distrair com a paisagem, com a natureza, né? Com alguma coisa do tipo, então vai fazer bem para você, ou vai pegar um solzinho também, a vitamina D a gente sabe que é importante. De alguma maneira isso vai colaborar. E a questão da autoestima também. Você começa a fazer esse exercício organizado, começa a melhorar o condicionamento físico, força, a estética, enfim. Fazendo amigo ou não, você acaba melhorando de alguma forma a sua autoestima, né? Então essas questões que ele cita aí. Então, basicamente, é isso que o artigo traz, tá? E aí eu quero só complementar um pouquinho. Eu acredito que não vai ser só a questão da atividade física que vai melhorar a questão da depressão. A gente sabe disso hoje, né? Que o ser humano, ele é um conjunto, assim, que precisa ser analisado holisticamente, né? Tem até um diálogo platônico, é o Carmen, que ele dá um exemplo seguinte, o Sócrates. Ele fala assim, se você tiver com um problema no olho, você precisa cuidar da cabeça. Mas para cuidar da cabeça, você precisa cuidar do corpo. Para cuidar do corpo, você precisa cuidar da alma. Então, quer dizer, o Sócrates, naquela época, ele já tinha essa noção. Ele ainda brinca. Os médicos gregos estão atrasados, não sabem disso. Mal eles sabem que passaram 2.400 anos e os médicos ainda, alguns já perceberam, outros continuam atrasados e não sabem disso. Então, quer dizer, eu não acho que a atividade física sozinha pode resolver esse problema, embora possa melhorar muito e amenizar os sintomas, mas você tem que ter essa visão mais ampla do ser humano. Eu acredito que essa visão, esse aumento na depressão está muito ligado a essa visão materialista, que começa principalmente a partir do século XIX, né? Então a gente achar que tudo é matéria, o ser humano ele imagina muito para além da matéria, né? Pela questão intelectual, pela questão espiritual. Então você achar que o sentido da vida está só na matéria, muitas vezes as pessoas acham que o sentido da vida é só ganhar dinheiro, e aí vivem só em função disso, e muitas vezes essas pessoas que conseguem ganhar o dinheiro, é aí que elas entram em depressão, porque elas passam a vida inteira ganhando dinheiro. Conseguem ganhar dinheiro e elas veem que o dinheiro não deixou elas felizes, não foi o suficiente, e é aí que elas entram, costumam entrar em depressão, né? Justamente quando elas perdem esse sentido, né? Tem também o livro do Viktor Frankl, que fala do sentido da vida, né? Que ele estava num acampamento nazista e ele viu aqueles que tinham um sentido para além dali, cuidar da família, cuidar de um filho, escrever um livro quando sair dali, esses conseguiam sobreviver. Aqueles que não tinham um sentido para além, né, daquele sofrimento, eles definhavam e morriam. Então, quer dizer, o ser humano ele precisa desse sentido, desse para além. Então eu acho que está um pouco também na questão espiritual ou na questão intelectual, né? Começar a ler, começar a buscar um sentido da vida para além das questões materiais, do trabalho corriqueiro, né? A gente não está aqui só para trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir. Enfim, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que conhecer pessoas, ajudar pessoas, ter um sentido na vida, ter um propósito, e eu acho que isso faz toda a diferença. Mas esse final aqui, pessoal, é só minha humilde opinião, tá? Eu tenho até um vídeo mais específico sobre isso no meu outro canal, que é Diego Costa Freitas. Eu acho que é o sentido da vida. Dá uma olhadinha lá nesse meu outro canal, ver se você encontra. Beleza, galera? E se tiver mais sugestões de vídeo aí sobre atividade física, se te ajudou, se você tem algum amigo passando por dificuldade aí, vou pedir pra você compartilhar, comentar, curte aí, beleza? Para ajudar o canal, e até uma próxima aí, galera. Um abraço, tchau, tchau.